Olá, meu nome é Anete Guimarães e não se preocupe, eu não vou cantar para você. A presença desse instrumento aqui é para lembrar de uma coisa importante que eu tenho a dizer a respeito de sucesso. De novo, sucesso? Você tem falado tanto sucesso? É uma palavra recorrente que as pessoas almejam intensamente e muitos confundem sucesso com riqueza. Então, eu quero a riqueza, eu quero a fortuna. Em vez de dizer assim, dizem eu quero o sucesso. Mas sucesso não é exatamente fortuna, sucesso não é exatamente fama, não é exatamente nenhuma dessas coisas. Sucesso tem a ver com sonhos, seus sonhos. Nós já falamos sobre isso. Então, o que é que esse instrumento musical está fazendo aqui? Eu estou falando que você pode acreditar em vida espiritual, vida mental, ou sobre a influência da sociedade, da ideologia, do conhecimento no que você é. Mas você não pode ignorar uma coisa fundamental. Qualquer coisa que você manifeste no plano mental provém da união das células que se organizaram embriologicamente, dando origem ao organismo vivo que te compõe, aos aspectos físicos. E o seu cérebro e o funcionamento do seu cérebro tem um papel fundamental no que você é. Porque, na verdade, você tem um equipamento de primeiríssima qualidade. A maneira com que você utiliza vai determinar se ele será mais ou menos eficiente. Quando você vai contra a sua natureza, isso dificulta seu trabalho. Mas quando você favorece as suas aptidões, isso vai fazer com que as coisas sejam muito mais fáceis. E o que é que isso tem a ver com o violão? Você deve ter ouvido falar muito sobre hemisfério esquerdo e hemisfério direito, que um é criativo, o outro é isso, o outro é aquilo. E durante muito tempo isso foi difundido. O direito faz aquilo e o esquerdo faz aquilo outro, mas recentemente, à luz de novas descobertas, tem caído um pouco essa questão de que uma coisa é o direito, outra coisa é o esquerdo. E tem favorecido uma outra circunstância. Por exemplo, o que nós consideramos objetivo, racional, cartesiano, o tal do hemisfério esquerdo do cérebro, na verdade, é função de uma forma com que os neurônios se comportam e uma forma que você o utiliza. Da mesma maneira, o artístico, o musical, o criativo, o hemisfério direito do cérebro é uma outra forma de utilizar o que nós chamamos de redes neurais. O que são redes neurais? Nós temos neurônios e esses neurônios se organizam. E eles se organizam em conjuntos. Por exemplo, uma informação, ao ser passada a primeira vez, sensibiliza um determinado neurônio, ele fixa aquela memória, ele se associa a outro neurônio e uma série de informações correlatas a uma única coisa costumam utilizar a mesma rede neural. Mas isso não significa que durante uma específica atividade, um neurônio bem distante, pertencendo a uma outra rede, numa área bem distinta, não possa ser disparado. E essa conexão entre redes diferentes produz respostas diferentes. É quando você pega as mesmas partes de um todo e produz algo completamente original. Então, são as partes que, quando arrumadas pelo indivíduo, se transformam em arte. Eu, por exemplo, eu posso tocar vários acordes e não produzir uma única peça musical.
Mas, quando eu entrego esse instrumento para o seu dono, nós temos música. Música de excelente qualidade. Por quê? Porque as redes neurais que o compõem têm essa capacidade. Mas peraí. Então não é bem o hemisfério direito ou esquerdo? Durante muito tempo nós acreditamos assim. Porém, descobriu-se a questão das redes neurais. E eu vou falar sobre duas condições: as redes focadas e as redes difusas. Você já deve ter cansado de ouvir, você precisa de foco. Você precisa de foco para alcançar os seus objetivos, você precisa de foco. Então, você vai trabalhar na internet, eu vou entrar numa nova área, vou fazer alguma coisa na internet, marketing digital, eu vou produzir conteúdo. E você tem uma fórmula, você comprou vários cursos, você aplica aquilo bem direitinho e não tem os mesmos resultados. Por que não? Porque apesar de você aplicar tudo certinho, você não tem um conteúdo original. Ou, quando você tem um conteúdo maravilhoso, você não consegue a energia, o dinamismo, a produtividade para transformar aquela pedra bruta num diamante totalmente lapidado. Qual é o problema? São os hemisférios que estão funcionando sem sincronia? É justamente essa palavra, sincronia. O que nós chamamos de rede focada é quando você tem um objetivo definido. Foco da lanterna, né? Então, quando ele está aberto, ele ilumina uma grande parte. Quando ele ilumina tudo ao mesmo tempo, você perde eficiência. Quando você foca, ou seja, quando você reduz aquela abertura de luz e incide essa luz especificamente num ponto, você aumenta a intensidade da resposta luminosa. Então, você tem muito mais eficiência ao iluminar essa área. Se é uma área efetiva, você poderia dizer que você aumenta a produtividade. Por quê? Focar sua atenção num determinado objetivo e manter esse foco faz com que você trabalhe mais, com mais eficiência, com mais afinco, com mais direcionamento. E normalmente tudo isso se traduz em quê? Produtividade. Então, pessoas mais produtivas são aquelas que são mais focadas. Mas o que é produtividade? É realizar tarefas. Realizar tarefas dentro do prazo, realizar tarefas propostas, realizar tarefas na ordem. Tudo isso tem a ver com foco. Porém, se o seu objetivo é resolver problemas, se o seu objetivo é criar conteúdo, se o seu objetivo é produzir conhecimento, aí as coisas são um pouco diferentes. Por quê? Porque, na verdade, criatividade é conectar partes de maneira inusitada. É pegar informações que você já conhece e rearranjá-las até que o todo fique muito diferente, apesar das peças serem as mesmas. Criatividade é usar o que você tem de maneira inovadora, dando origem a novas coisas. Criatividade. Mas a criatividade depende de você conectar redes neurais diferentes. O que não acontece quando você está usando uma rede focada, onde toda a energia incide especificamente na rede que você está utilizando. A criatividade depende de uma outra forma de utilização da rede, chamada rede difusa. Então, vamos deixar aquela coisa antiga de que existem mentes analíticas e existem mentes artísticas. Não, existe a mente e existe a maneira com que você a utiliza. Então, se você utiliza uma rede focada, você aumenta a sua produtividade, o aspecto cartesiano da sua personalidade, a resolução de determinadas tarefas, a eficiência nelas. Mas quando você favorece uma rede difusa, você consegue usar tudo isso a favor de soluções para problemas, a favor da criação de alternativas, a capacidade de desenvolver novas tecnologias, novos conhecimentos e, por que não,
música de qualidade. Então, usar uma rede focada ou uma rede difusa é a maneira com que você usa o cérebro e não uma parte específica dele. Porque se nós focarmos num aspecto, o que é que acontece? Você pode ser um bom músico, mas não consegue transformar isso em algo que lhe dê, por exemplo, sustento. Não consegue transformar isso em sucesso ou uma coisa produtiva, porque você não consegue manter o seu empenho em objetivos definidos que te levarão onde você quer ir. Então você é muito criativo, mas nenhum desses pensamentos criativos se converte em realidade objetiva. Por outro lado, pessoas com capacidade de realização profunda dependem de outras pessoas para soluções para os seus problemas, ou depende de outras pessoas para gerarem conteúdo que eles irão trabalhar de maneira brilhante, mas dependente. Então, criou-se esse sistema em que existem os produtivos, existem os criativos e você é um ou outro. Não. Nós somos seres humanos com amplas possibilidades. Nós temos uma máquina extraordinária e quando a utilizamos de maneira produtiva, equivalente e correta, nós alcançamos aquilo que temos objetivo. Então, aprender a usar uma rede focada e uma rede difusa lhe dará sucesso ou a realização dos seus sonhos. Mas espera aí, você tem algum exemplo prático? Sim, mais de um. Vou falar sobre Thomas Edison. Thomas Edison era uma pessoa muito criativa. Você deve ter ouvido falar dele, sobre o cara que inventou a lâmpada, o fonógrafo. Mas não foi só isso. Ele tinha 72 patentes. Isso muitos talvez não conheçam, mas alguns. Então, o que você pensa num cientista? Numa pessoa que entrava em divagações profundas, ou uma pessoa fora do contexto da realidade, uma pessoa eminentemente abstrata, um sábio. E os sábios sempre são meio distraídos, né? Fora da realidade. É, a tal da rede difusa. Verdade, Thomas Edison, poderíamos dizer que era tudo isso. Mas tinha um outro aspecto de Thomas Edison muito interessante. Ele construiu uma companhia de sucesso, a General Electric, que detinha negócios em várias partes, com interesses, com rendimentos, com administração, com muito sucesso. Podemos dizer que Thomas Edison usufruiu dos dois aspectos, tanto do aspecto criativo como do aspecto produtivo, porque ele mesmo dirigia sua companhia. Tinha momentos em que ele se retirava para trabalhos científicos, mas tinha também o momento em que ele trabalhava com afinco para conseguir o que a gente chamava de liberdade financeira. E ele conseguiu. Podemos afirmar que ele tinha múltiplos interesses comerciais em diversas áreas. Ele tinha sociedade com Henry Ford, aquele dos automóveis, com a Goodyear, aquele dos pneus, com produtores de perfume, com produtores musicais, várias áreas. Ele tinha interesse em muitas delas e a maior parte delas com amplos retornos financeiros. Peraí, então ele era um gênio fora das tabelas? Não, ele era um gênio. Pela produção científica nós podemos dizer, era também um gênio financeiro, mas o que realmente ele tinha de interessante era a maneira que ele era capaz de migrar de uma rede difusa para uma rede focada, quando ele precisava disso. E ele inclusive disse um segredo muito interessante. Um dos motivos dele criar o fonógrafo era que a música o ajudava muito a manter o foco, a concentração ou atingir objetivos propostos. Mas ele tinha ideias em momentos inusitados, ele não podia ter um músico de plantão 24 horas. Daí o interesse dele em produzir música quando fosse conveniente, que deu origem à solução de um problema que ele tinha. Peraí, solução de problema? Rede difusa. E depois a aplicação dessa solução no mundo prático, rede focada. Mas olha o segredo de Thomas Edison. Ele tinha uma poltrona muito confortável. E ele tinha várias bolas de metal, pesadas, tipo umas bolas de gude. Quando ele tinha um problema de difícil solução, em que ele se debruçou muito tempo tentando resolver e não conseguia, ele esvaziava a mente o máximo possível. Utilizava a música como instrumento. Então ele usava a música, algumas técnicas de relaxamento e se deixava deitar na poltrona
esvaziava a mente, procurava não pensar em absolutamente nada, mas sem dormir. Peraí, o que é isso? Quando você não pensa em nada objetivamente e em tudo ao mesmo tempo? Rede difusa. O que acontece é que se uma pessoa vive constantemente numa rede focada, quando ela troca de funcionamento e não tem costume, acontece como utilizar qualquer parte do corpo que você não exercita. Você não tem energia suficiente para manter essa atitude. Então, quando você migra de uma focada para uma difusa, você dorme e perde o seu objetivo. Então, Thomas Edison estava naquele estado e quando ele relaxava muito e as bolinhas de gude caíam no chão, ele levantava rapidamente e tentava resolver o problema. E ele percebia que as soluções brotavam em grande quantidade desse que ele chamava de pântano da mente. A gente pode dizer de uma floresta amazônica rica de novas espécies. Por quê? Porque quando você consegue conectar redes separadas, você com certeza vai encontrar soluções totalmente inusitadas para os seus problemas. Então, não é bem a coisa de hemisfério direito e esquerdo, mas como você utiliza o seu cérebro todo de maneira mais eficiente para atender às suas necessidades. Mas não é só Thomas Edison. Nós podemos dizer que Salvador Dalí usava a mesma técnica. Salvador Dalí era um pintor e ele tinha uma característica espetacular. Ele fazia pinturas surrealistas, mas elas eram muito perfeitas. Se o mundo fosse distorcido, seria uma pintura de Dalí, como aquele do relógio que derrete, como essa que vocês podem ver. Então, olha que perfeição. Era como se ele estivesse vendo uma fotografia, só que aquelas imagens eram surrealistas, exatamente. Então, às vezes, ele tinha uma proposta e ele não conseguia traduzir aquilo em atos. Porque uma coisa é você imaginar, outra coisa é você transformar a sua imaginação em imagem através da ação mecânica dos pincéis, da ação motora de suas mãos usando os pincéis. Ou seja, sair da imaginação para a prática. Quando ele tinha muita dificuldade, ele tinha uma poltrona confortável. Será que a resposta é a poltrona? Não, podia ser qualquer lugar. A resposta está na mente e como usar a mente. Salvador Dalí relaxava profundamente, ele tinha um molho de chaves. Respirava, relaxava, usava alguma música e quando ele entrava naquele estado onírico, em que você vai saindo da realidade em direção ao sono, ele relaxava e o molho de chaves caía no chão. Ele acordava imediatamente. Tentava pintar. E o que ele respondeu é que, normalmente, ele resolvia o problema instintivamente. Mas peraí, foi mágica? Foi uma ajuda espiritual? Sim, do seu próprio espírito, quando você usa corretamente as ferramentas que Deus te deu. Esse cérebro maravilhoso, perfeitamente bem construído, que está em suas mãos para ser utilizado para a sua felicidade. Então, nosso grande problema é não usar esses presentes. Por isso, espero que tenha lhe ajudado. Muita paz. Olá! No momento em que você está assistindo essa série, nós somos 160 mil inscritos. Graças a você. Porque você gosta do nosso conteúdo, porque você se interessa. Mas se você conseguir 6 amigos para se inscrever, nós podemos nos tornar 1 milhão. E com isso, terá muito mais relevância e alcançará um número muito maior de pessoas que talvez se beneficiem desse conteúdo tanto quanto você. Por isso, vamos começar. Arrume os amigos, se inscreva no canal e vamos caminhar para 1 milhão de inscritos e trabalhar ainda mais para que a informação flua, para que a informação beneficie você, para que nós possamos crescer. Muita paz!